Fala, meu povo, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de crise. Primeiro, o que é uma crise, quais são os tipos mais comuns de crise e quais são alguns pequenos passos simples e práticos que você pode seguir para não permitir que uma crise pequena ou aparentemente pequena tome uma proporção gigantesca que pode inclusive acabar com o seu negócio. Não importa o tamanho da sua empresa, não importa se você é um profissional autônomo, não importa se você tem 1 ou 1.000, 10.000 funcionários. O importante é você saber que existe a possibilidade de você cair em uma crise. E se você tiver conhecimento do que é uma crise, quais são os tipos mais comuns e pequenos insights de cuidados que se deve tomar em uma situação como essa, eu tenho certeza que você vai estar melhor preparado quando você se deparar, eu espero que não, mas se você se deparar com uma situação não confortável para o seu negócio. A crise pode começar de uma forma minuciosa, de uma forma que você talvez olhe e não dê tanta importância porque é uma coisa simples de resolver. E a falta de atenção naquele momento pode ser o grande causador para uma crise grande, gigante, que tome uma proporção que seja quase impossível de você remediar. Então, vamos ao primeiro tópico. O que é uma crise, né? Crise é um acontecimento que pode ser interno ou externo e que pode diretamente impactar na reputação do seu negócio. Como a gente já falou sobre reputação aqui, uma má reputação significa ter problemas com os seus clientes, ter problemas com seus parceiros, deixar de vender e quem sabe chegar à falência. Meu Deus, como estamos dramáticos nesse vídeo, não é mesmo? Mas essa é a realidade. Se você não gerir a crise de uma maneira muito sensível, porque crises são sensíveis e as pessoas são sensíveis e o mundo é complexo, a gente pode ter problemas sérios. Então, é um alarme aqui. Até coloquei a nossa amiga cobra aqui, ó, pra deixar você esperto. Então, vamos aos 3 tipos de crises mais comuns. Eu vou colocar aqui 3 tipos, tá? A crise, que ela começa intimista, ela quase nem é uma crise. Ela é um acontecimento ali que pode ser facilmente contornado, mas de repente esse acontecimento aqui não leva a atenção devida e essa crise acaba ganhando uma proporção maior. E se você não consegue contorná-la a tempo, ela vai passar por um terceiro estágio, que aí, meu amigo, o negócio vai ficar complicado. Pra gente continuar esse assunto, eu quero trazer um exemplo. Acho que vai ficar mais fácil na visualização aí de vocês. Então, vamos supor que eu sou uma rede de supermercados que estou presente em todo o país. Em uma unidade minha específica de uma dessas cidades, o cliente vai lá e efetua uma compra de uma caixa de leite. Todos os leites daquela caixa foi estragado. O que o cliente faz? Ele recolhe a caixa dele e vai ao mercado fazer a troca. Quando ele chega lá, a atendente não o atende da forma devida. Como ele abriu 3 leites, 4 leites e já tinha jogado fora e foi com as caixas vazias, a atendente se recusou a trocar o leite. O cliente, dentro do seu direito, começou a gritar, a provocar uma cena ali no supermercado. O que aconteceu? As pessoas pararam para olhar, as pessoas pararam para entender o que aquela cliente estava dizendo. Meu amigo, você tem uma crise, né? A partir do momento que a sua operação tem que parar para resolver um problema de loja, que isso impacta no seu faturamento, né? A partir do momento que a operação para, é menos vendas. Você tem menos tempo de venda, o seu caixa ficou fechado, houve uma aglomeração, de repente pode até chamar a polícia. O que acontece? Você tem uma crise. Só que essa crise, ela tá dentro exclusivamente de uma unidade e cercada de algumas pessoas que estão dentro da loja naquele momento. É possível contornar? Claro que é. Você vai pegar a cliente, você vai entender o que aconteceu com a cliente, você vai se colocar à disposição para trocar o produto da cliente, você vai se desculpar pela exposição que ela precisou fazer
para que ela fosse ouvida, você vai se desculpar com os clientes que estavam ao entorno, você vai criar algum tipo de estratégia ali dentro para resolver o conflito que você tem, para que os clientes que participaram daquela cena não saiam da sua loja levando aquela situação adiante. Mas é uma crise possível de contornar. Agora vamos voltar para a mesma situação. A cliente foi lá, comprou uma caixa de leite, o leite estava estragado, ela foi lá, a atendente se recusou a trocar, ela voltou e foi procurar os seus direitos. Foi lá no Código do Consumidor, colocou no Reclame Aqui, chamou o Celso Russomano e voltou para sua loja. Voltou para sua loja, começou-se aquela reportagem. Você já teve um step, né, avançado, você já avançou um step. Antes você tinha uma situação ali com pessoas que estavam envolvidas naquela situação e alguns outros clientes. Mas de repente você traz a mídia para dentro do seu estabelecimento. De repente você aumenta o potencial dessa crise. Você dá visibilidade a essa crise. Você, porque não conseguiu contornar naquela primeira situação quando a cliente voltou somente para fazer a troca. Ao se recusar, a cliente foi procurar os direitos dela, trouxe uma mídia segmentada. O que significa segmentada? Significa que ela trouxe uma mídia que fala exatamente sobre isso, sobre o direito do consumidor, que é uma mídia nichada. Poucas pessoas assistem, né, em comparação à sociedade. E você tem uma visibilidade muito maior, uma exposição negativa muito maior. Como é que você lida com essa crise? Você dá entrevista, você se desculpa com a cliente, você troca o produto da cliente, você de repente oferece para ela leites gratuitos durante um ano. Você precisa pensar em alguma estratégia de como é que você vai minimizar os impactos, porque poxa, a pessoa foi lá e comprou uma caixa de leite que estava estragada. Ela voltou para trocar, o mercado se recusou a trocar. Porque a sua funcionária é o mercado. A gente precisa sempre lembrar disso. Ah, minha funcionária. Não, a sua funcionária é você. Se a sua funcionária não trocou, é porque ela não teve treinamento suficiente. Ponto de atenção aí também. Ela volta com uma mídia segmentada, o que você faz? Como é que você reverte essa situação? Vamos supor que quando o Celso Russomano vai até a sua loja, no segundo estágio, você, ao invés de ouvir a mulher, você dá razão para sua funcionária, porque calma aí, a sua funcionária conhece das suas políticas, eu não posso abrir mão do que a minha funcionária está dizendo. E o que você faz? Começa a criar um auê ali dentro do seu estabelecimento. O que acontece? As pessoas sacam os celulares e começam a filmar. E aquela crise que lá no começo, no primeiro estágio, era nichada, ali tinha um grupo pequeno de pessoas. Depois ela passou para um estágio segmentado, ela vai para um terceiro estágio que é digital. Vamos supor que viralizou um dos vídeos e os outros vídeos acabaram viralizando também no Twitter, no Instagram. E aí, alguns influenciadores começaram a repostar esse vídeo. E quando você viu, já era tarde demais. O seu supermercado, ele é uma marca, né? Que ele tá presente em todo o país. A partir do momento que eu saio de uma coisa regional e vou para a internet, eu exponho a minha marca a nível nacional, né? Que tipo de proporção aquilo vai tomar vai depender de como eu tratei o Celso Russomano, como eu tratei a cliente, o que foi gravado, o que as pessoas ouviram, quem foi ferido, quem vai se ferir assistindo o vídeo. E aí a estratégia começa a complicar, né? A partir do momento que a gente tem uma reverberação nacional, a partir do momento que a gente traz influenciadores, a partir do momento que a gente mexe com uma causa. Ah, não falei dessa parte da causa? A mulher que comprou o leite, ela não tem dinheiro. Ela tá desempregada, o marido tá desempregado e ela tem 3 filhos para alimentar. O único dinheiro que ela tinha, ela comprou uma caixa de leite que veio estragada. Eu tô colocando aqui, gente, o pior dos cenários, sabe? Mas é para você entender que você não tem dimensão de tudo. E é por isso que é importante toda vez que o cliente se colocar à disposição
para falar com você, para fazer uma reclamação, para dar um feedback, é necessário ouvir, porque primeiro, você não conhece a história do cliente, você não conhece quais foram os motivos, o que impulsionou ele chegar até você. Então você precisa ouvir para tentar compreender. Ouvindo, você vai conseguir tomar uma decisão com base nas suas políticas. E às vezes você vai entender que mesmo você estando certo ali dentro das suas políticas, vale mais a pena você ceder ao cliente, né? Vamos supor que ela tenha demorado uma semana para vir trocar a caixa de leite e a sua política específica é de 2 dias. Você está dentro da sua política, mas compreender o contexto, a história do cliente vai te fazer olhar e falar, não, peraí, ela demorou porque ninguém consome uma caixa de leite em 2 dias. Ela abriu a primeira, viu que estava estragada, abriu a segunda. Você vai entender que ainda que você esteja dentro das suas políticas, você esteja dentro da sua razão, vale muito mais a pena atender o cliente naquele momento. Não só porque você é um humano, né, por trás da empresa e você se solidariza com a mulher, mas porque você não quer correr o risco de isso tomar uma proporção muito grande, muito maior, né? Então, a gente age de um lado humano, porque a empresa ela precisa ser humana, trabalham-se humanos por trás de uma marca, mas ela também é capitalista, também pensa no negócio. Então, dá para fazer as duas coisas. É o que eu sempre digo, dá para ser humano ao mesmo tempo em que eu viso o lucro. Então, ouça o seu cliente. Esse exemplo é dramático, eu podia trazer um pior ainda, mas é para que vocês tenham noção da complexidade desse assunto e como uma coisa ínfima, pequena, pode tomar uma proporção gigante e acabar com o seu negócio, né? Ou manchar a sua reputação de uma forma que leve muito tempo até que você consiga se reconstruir, consiga construir a sua marca de novo, consiga ganhar a confiança das pessoas.